Uma mulher se apaixona por um homem casado, e depois de receber maus conselhos da sua amiga, ela vai em busca desse homem. E se você quer saber o que aconteceu, fique até o final. O filme começa em um parque, onde várias crianças estavam se divertindo. Nesse parque, Gigi brincava enquanto admirava um menino. Porém, o menino não gostava nem um pouco da Gigi. Após ele xingar a Gigi, a garotinha vai até a sua mãe contar o que o menino tinha feito. A mãe da Gigi diz para a filha que o garoto tinha feito aquilo porque ele estava apaixonado pela Gigi, e então Gigi passa a acreditar nisso. Passa-se vários anos, agora vemos Connor, que já era um adulto saindo com a Gigi. Assim que eles se despedem, Connor liga para Anna, pois ele mantinha uma relação com a Gigi e a Anna ao mesmo tempo. Enquanto estava no mercado, Anna passa na frente de um rapaz que insistiu que ela passasse suas compras na frente dele. Graças a isso, Anna acaba ganhando um prêmio por ser a milésima freguês daquele mês no mercado. Enquanto Anna conversava com o Ben, o rapaz que a deixou passar na sua frente no mercado, ela recebe uma ligação de Connor, então ela apenas ignora a ligação. Anna diz para Ben que sonhava em ser música, então Ben diz que tinha um colega no seu trabalho que lidava com pessoas que queriam ser músicos. Anna começa a passar o seu número para o Ben, mas ele diz que passaria somente o seu cartão de contato, porque ele era casado. Após isso, Ben se despede da Anna e vai para o carro onde o seu amigo, Neil, estava o esperando. Agora passamos a acompanhar a rotina do Neil. Neil morava em um apartamento com a sua esposa, Beth. Beth desejava muito se casar com Neil, mas ele achava que eles não foram feitos para casar. Neil também achava que ele e Beth já eram muito felizes juntos, então eles não precisavam se casar. No dia seguinte, vemos Gigi conversando com a sua amiga Janine, que era a esposa do Ben. Gigi conta para a amiga que achava estranho o Connor não ligar para ela. Depois da Janine aconselhar a amiga, as duas vão para o trabalho. Lá, Janine continua a dar conselhos para a amiga, mas dessa vez sobre como ela deve se comportar em um encontro. Beth, que também trabalhava naquela empresa, diz para Gigi que ela não precisa esperar o Connor ligar para ela, porque não tinha problema nenhum em ela tomar a iniciativa. Gigi liga para o Connor, mas ele acaba não atendendo, então ela deixa um recado pedindo para que ele ligasse quando pudesse. Porém, mesmo depois de horas Connor não liga para Gigi, então Gigi decide ligar para ele e o chamar para ir na boate. Passando pouco tempo, Gigi chega na boate, lá ela é atendida pelo Alex. Os dois acabam conversando enquanto a Gigi esperava pelo Connor. Durante a conversa, Gigi descobre que Alex conhecia o Connor, ela também descobre que Connor não viria ao encontro. Quando Gigi estava prestes a sair, Alex pede para ficar e conversar com ele. Após a boate ficar vazia, Alex conta para Gigi que Connor nunca iria se encontrar com ela ou ligar. Mesmo ouvindo isso, Gigi continua acreditando que o Connor estava interessado nela. Então Alex fala que quando um homem não ligava, significava que ele não estava interessado. Depois de ouvir isso, Gigi vai embora. No dia seguinte, Gigi conta tudo o que conversou com Alex para as amigas. Logo depois, vemos a Anna conversando com a sua amiga Mary enquanto estavam na pedicure. Anna conta para Mary sobre o seu encontro com o Ben no mercado. Anna não conseguia tirar o Ben da cabeça, mesmo sabendo que ele era casado. Mary dá uns péssimos conselhos a Anna ir atrás do Ben. Ao ouvir isso, Anna cria coragem para ligar para o Ben, e o chama para conversar em um café, porém, Ben rejeita o convite da Anna. Mais tarde, Anna vai se encontrar com o Connor para tentar esquecer o Ben. Paralelo àquele momento, Beth começa a brigar com o Neil. Ela não aguentava mais ouvir as desculpas do parceiro para não se casar com ela. No final, Beth pergunta ao Neil se ele planejava se casar com ela em algum momento, só que Neil acaba não respondendo a pergunta da mulher. Passando alguns dias, Ben resolve ligar para Anna para que eles pudessem marcar um local para conversar sobre a carreira de músico dela. À noite, Gigi e Janine vão para a boate. Lá Gigi começa a ser paquerada por um dos bartenders. Depois de pegar o número do rapaz, Gigi pergunta se ele iria ligar para ela. O bartender acha aquilo estranho e apenas diz que depois eles conversariam. Depois, Gigi diz para a amiga que em nenhuma hipótese iria ligar para ele. No dia seguinte, descobrimos que Beth tinha terminado com o Neil depois daquela discussão. Suas amigas até tentavam consolá-la, mas segundo a própria Beth, ela estava bem. Mais tarde, Anna vai até o escritório do Ben. Ao chegar lá, ela começa a flertar com ele. Ben diz que achava Anna atraente, mas ele só queria ajudá-la na sua carreira e nada mais. Só que no fundo ele queria algo a mais. Voltando para Gigi,
vemos que ela estava novamente ligando para o Alex, mas dessa vez para perguntar sobre o bartender que ela conheceu na boate. A Alex diz que assim como Connor, aquele bartender jamais iria ligar para Gigi, porque ele não estava interessado nela. Passando alguns dias, Ben vai até uma aula de yoga que a Ana estava dando. Após a aula, Ana chama Ben para ir nadar com ela. Enquanto conversavam, eles decidem que a partir daquele momento eles seriam apenas amigos. Quando Ben chega na sua casa, Janine estranha o cheiro dele, mas isso acaba não dando em nada. Enquanto ficava com o cara, Gigi descobre que ele ia viajar por vários dias, então ela decide ligar para o Alex, que também estava ficando com alguém, para perguntar se ela deveria ou não manter contato. Alex aconselha Gigi a esquecer esse cara, depois ele diz que apresentaria um outro cara que era amigo do Connor para Gigi. No dia seguinte, Ben faz um passeio de barco com o Neil. Lá os dois conversam em como eles achavam sem sentido as pessoas se casarem. Mesmo achando isso, Neil ainda estava triste por ter terminado com a Beth, porque ela era a única mulher que ele queria ficar. À noite, em um jantar em família, o pai da Beth tenta ajudar a filha a esquecer o Neil. Beth estava triste por ter terminado com ele e por ser uma das únicas da família dela que ainda não era casada. Em paralelo a isso, Gigi estava esperando o amigo do Connor que o Alex disse que sairia com ela, mas no fim, quem vai até o encontro é o próprio Alex. Durante a conversa, Alex mostra para Gigi como ele entendia bem tanto os homens quanto as mulheres, tudo isso graças aos seus vários dias trabalhando na sua boate. Com o passar do tempo, Ben começa a ficar com a Ana. Depois descobrimos que ele queria deixar a Janine para ficar com a amante. Alex liga para Gigi e a convida para ir em uma festa que ele ia organizar. Após isso, Gigi começa a achar que o Alex estava interessado nela. Ao contar isso para Janine, a mulher já começa a procurar um lugar para Gigi se casar. Em outro dia, enquanto estava no mercado com a Janine, Ben decide contar para a esposa que ele tinha dormido com outra mulher. Ele também fala que ia sair de casa e iria morar em um barco com o Neil. Janine até tenta conversar com o Ben para que eles pudessem dar um jeito de superar isso, mas Ben estava decidido a deixar a sua mulher. Ainda naquele dia, Beth participava de um casamento de um parente. Infelizmente ela teve que entrar acompanhada por um cachorro, porque não tinha nenhum par. Ainda naquele dia durante a noite, Gigi estava na festa do Alex, mas até o momento, Alex não tinha nem cumprimentado a Gigi. Mais tarde, ainda na festa de casamento, o pai da Beth começa a sofrer de um ataque no coração. Voltando para a festa do Alex, ele finalmente se encontra com a Gigi, mas conversa apenas alguns segundos com a Gigi, porque logo em seguida ele pede para que Gigi ajude a servir os petiscos da festa. Quando a festa acaba, Gigi consegue finalmente ficar a sós com o Alex, então ela não perde tempo e dá um belo beijo no Alex. Porém, Alex não estava interessado na Gigi, assim ele a dispensa ali mesmo. Gigi diz que poderia ser boba e enxergar sinais onde não existiam, mas pelo menos ela não era fria como o Alex. No dia seguinte vemos que felizmente o pai da Beth estava vivo. Depois, vemos Janine contando para Gigi sobre o término com o Ben. Janine se sentia culpada por isso, porque ela tinha colocado pressão no Ben para que eles se casassem cedo, mesmo que ambos não estivessem preparados para isso. Horas depois, Ben e Ana começam a fazer uma festinha, mas momentos depois, Janine bate na porta. Rapidamente Ben pede para que Ana se esconda dentro do armário. Janine queria tentar uma última vez reacender a chama com o Ben, então ela e o marido começam a trocar o óleo. Mais tarde, na boate, Alex estava tendo uma reunião com os seus colegas de trabalho, mas Alex estava com a cabeça em outro lugar. Alex não conseguia tirar a Gigi da cabeça, ele estava apaixonado por ela. Depois de terminar com o Ben, Janine vai embora. Aparentemente Janine tinha realmente conseguido salvar o seu casamento. Após Janine ir embora, Ana sai do armário furiosa com o Ben. À noite, o homem que o Alex tinha planejado sair com a Gigi anteriormente liga para a mulher. Ele se chamava Bill e queria saber se Gigi ainda queria sair com ele. Para a felicidade dele, Gigi aceita. Ainda naquela noite, Connor vai até a casa da Ana. Ele diz que queria ter algo sério com a mulher. Após tudo o que aconteceu entre ela e o Ben, Ana aceita sem pensar duas vezes em ter algo sério com o Connor. No dia seguinte, enquanto cuidava da casa do seu pai, Beth percebe que Neil tinha ido visitar e dar apoio moral para ela. Ela fica muito feliz ao vê-lo. Pouco depois, Janine liga para o Ben, mas ele não atende. Enquanto arrumava as roupas dele, Janine encontra uma caixa de cigarros. Ela se irrita muito ao descobrir isso, porque o Ben tinha dito que não fumava há anos. Passando algum tempo, vemos que o Alex estava ligando para Gigi, mas ela não o atendia.
Ainda naquele dia, Beth vai até o barco onde Neil estava ficando. Beth agradece a Neil por ter ficado com ela no dia anterior. Ela diz que depois de ter visto os maridos da sua irmã, ela percebeu que não precisava se casar com Neil, porque ele já era um homem incrível. Assim os dois retomam o seu relacionamento. Mais tarde, Connor leva Anna até uma casa que ele estava vendendo. Connor diz que aquela poderia ser a casa onde eles dois morariam, mas Anna diz que não podia aceitar isso, porque ela não amava o Connor. Então os dois decidem retomar o seu antigo relacionamento, onde eles só ficavam. Após isso, vemos o desfecho de cada um dos personagens. Ben foi até a sua casa, onde encontra apenas suas roupas e um bilhete da sua esposa dizendo que queria divórcio. Gigi começa a sair com o Bill, com quem ela se dá muito bem. Depois de sair com ele em uma noite, ela recebe a visita do Alex. Ele queria levar para Gigi uma caneta. Claro que isso foi apenas um pretexto para visitar a Gigi. Alex diz que estava completamente apaixonado por ela, então os dois se beijam. Mary acaba conhecendo Connor, e logo no primeiro encontro eles se dão super bem. Neil amava tanto a Beth que ele decide a pedir em casamento, assim os dois fazem a sua cerimônia em um barco. No final do filme, Gigi nos diz que a resolução e o final de todos os problemas dependiam de nós mesmos, e que o final feliz significava apenas seguir em frente. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o like.